Bom, ontem a gente acabou falando sobre as premissas financeiras, né? E hoje então eu vou falar das premissas de horário. E aí eu tava vendo, aí depois eu dou o testemunho depois disso. Por quê, né? Aqui eu coloquei os primeiros minutos do dia, quando eles são dedicados ao Senhor, né? Essa seria a premissa ao Senhor, a premissa do horário. Antes do celular, antes do trabalho, antes das tarefas. E Marcos 1:35 vai falar que Jesus orava de madrugada, né? E quando a gente deixa as preocupações para depois, a gente consegue ter uma mente melhor para dedicar aquele momento ao Senhor, como a gente está fazendo aqui agora, né? E se a gente parar para olhar as demandas do trabalho ou de alguma coisa que venha a surgir, a gente vai acabar perdendo ali o foco e a gente não vai ter atenção total para aquilo que a gente está fazendo. E entregar a primícia do horário também é uma forma de honrar a Deus, né? Porque se acordamos, foi porque Ele teve misericórdia de nós. E quando a gente, aqui na sala de oração, nós estamos juntas, mas o ideal também é que depois ou antes, né, cada uma tenha o seu tempo com Deus, o seu minuto, né? E se a gente for parar para pensar, 8 horas nem todo mundo dorme 8 horas, né? Hoje eu não tenho dormido 8 horas. Mas 8 horas são só dormindo. Fora o tempo no trabalho, fora as demais coisas, quando a gente vê, se a gente for deixar para depois, a gente não consegue ter um tempo com Deus, né? E dar os primeiros minutos é essencial. Aí eu coloquei assim, o restante do tempo também importa. E aí eu falo sobre essa questão do trabalho e do sono, que só aí já vão mais de 12 horas, né? Fácil, muito mais. Nem todo mundo dorme 8 horas, mas mesmo assim, só o tempo que o mundo nos exige já nos cansa, né? Do trabalho, às vezes a pessoa pega trânsito, pega condução. Então, a palavra de Deus, ele não pede um tempo que não existe, ele pede a administração do tempo que existe. Salmos 90:12, né? Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. E Efésios 5:15 e 16 vai dizer: andai prudentemente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então a gente precisa remir o tempo, precisamos ser intencionais até para buscar a Deus, principalmente, né? E para gerenciar, para a gente não ter desculpas. Porque a nossa mente ela vai criar desculpas, vai criar que tô cansada, depois eu vejo, eu tô com sono. E gerenciar o tempo para a palavra e oração não exige necessariamente um bloco isolado. Então a gente pode usar algum tempo morto do dia para ouvir a Bíblia em áudio, pregação, podcast, no trânsito, em vez de deixar esse tempo vazio. E as redes sociais também nos consomem muito tempo, principalmente aquele feed eterno de Reels. Ter um horário fixo e curto de meditação na palavra, mesmo que 10 a 15 minutos, porque a consistência vale mais que a duração. Separar um momento de estudo mais aprofundado, um devocional, em outro horário da semana, quando há mais disponibilidade. E esse ter um horário, né, fixo, a gente falou ontem, né, sobre ter nem que seja 9 minutinhos, 3 minutinhos para ler a Bíblia, 3 minutos para meditar naquilo que você leu, 3 minutos para orar em cima daquilo que você leu. Então, 9 minutinhos antes até de levantar da cama, né? Então, de uma época que eu deixava a Bíblia do lado, mais um caderninho de oração, para eu poder não levantar e fazer outras coisas e me perder ali. A gente tem que ser intencional. E quando a gente fala intencional, é pensar nas desculpas que a gente vai dar para nós mesmos, nas nossas dificuldades. Porque a gente não quer ter dificuldade, né? O nosso cérebro, ele não quer coisa difícil, ele quer o fácil. Você precisa estar sempre ali burlando ele. Não, ó, não tem desculpa, a Bíblia tá aqui. Você nem levanta da cama, tá frio, fica por aqui mesmo, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E aí já levanta, ou se não, no trem também já ouvi muito a Bíblia, né? Inclusive eu gosto da parte de Jesus que no deserto, aí tem o áudio, né? O cara imitando o diabo, muito engraçado. Lendo a parte da Bíblia, né? Ele fala com voz de deboche. Eu falei, meu Deus. Muito bom. Mas a gente tem que estar sempre burlando o nosso cérebro, senão a gente sempre vai ter uma desculpa. E quando vê, já passou o tempo e não adianta. Acho que todo mundo é isso. Você começa a ler a Bíblia, vem o sono, alguém vem para chamar, alguém perturba se foi no outro horário, acontece alguma coisa, há um cansaço sobrenatural. Porque é o inimigo, né? Que ele não quer que a gente leia, né? Porque a palavra ela nos liberta, ela nos cura, ela nos salva. Então ele não quer isso. Na igreja mesmo tem gente que já conversei várias vezes, a pessoa acabou de sair da palavra, ela diz, nossa, gente, eu tava assim com um sono terrível dentro da igreja, não consegui prestar atenção. Eu falei, nossa, tem que repreender isso, né? Ou verificar realmente se tá cansado. Eu fiz o curso uma vez, porque gerenciar tempo é uma coisa que eu sempre quis, sempre tive dificuldade. E ainda tenho, né? Tô no processo. E aí a menina falava assim, Fly Day, acho que é Fly Day o nome do curso. E é um método bem famoso mundialmente. Eu fiz com a Pamela, agora eu não lembro sobre o nome, Arruda, alguma coisa assim. E ela falou, olha, coloca um tempo na agenda para descanso. Nem que seja meia horinha, você coloca lá, tal horário, eu vou descansar.
e você se dá esse descanso. Você tem um horário na sua agenda e você programa toda a sua agenda para te dar um descanso, nem que seja para você, mesmo que você não consiga cochilar, mesmo que você não dê para deitar, mas pelo menos aquele descansozinho ali dá. Se você consegue, né? Se você trabalha fora, fica mais difícil. E aí também, uma outra advogada que eu sigo, ela sempre falava, né? Deixe 2 horas na agenda, que advogado às vezes surge coisas, as demandas, assim, de última hora, né? Então deixa 2 horas, 1 hora livre, porque se você colocar uma coisa em cima da outra, quando vier a urgência, vai estar assim, muita abarrotado de coisa para fazer e você vai acabar criando uma ansiedade, ficando nervoso com aquilo ali. Dia de segunda-feira, tentando marcar muita coisa, porque principalmente quem é da área da família, né, que final de semana sempre dá algum BO, alguma coisa assim. Então a gente tem que ser intencional, a gente tem que, quando dá, né, quem tem um trabalho mais fechado não tem muito o que fazer, mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que agradecer a Deus, primeiramente, né, que muitos gostariam, e gerenciar esse tempo. E quando você coloca o tempo para Deus, você sabe que as demais coisas Ele vai te ajudar a conseguir. Porque você coloca a sua agenda nas mãos de Deus. Fala, Senhor, o Senhor é administrador da minha agenda. Então hoje eu te entrego a minha agenda nas tuas mãos. Me ajuda a cumprir pelo menos a urgência do dia. Aquilo que é ordinário, né? Aquilo que eu preciso fazer. E aqui eu coloquei uma frase de uma filósofa que eu gosto muito de ouvir as coisas dela. O nome dela é Lucilena Galvão. E ela contou o segredo dela para manter a qualidade da sua entrega, se manter produtiva e atenta ao mesmo tempo. Depois a gente vai falar até sobre atenção. Ela disse assim: existe alguém me esperando em algum ponto do futuro. Se eu honrar os meus compromissos e tudo com o que me comprometi, eu chego a tempo nesse futuro. E se eu não honrar, alguém pode estar nesse ponto e eu não vou estar lá. E talvez eu seja a última esperança dessa pessoa. Nossa, isso é tão profundo, porque a gente realmente às vezes só olha para nós, né? E a gente não percebe que tem alguém que vai estar em algum ponto do nosso dia nos esperando para que a gente, e se a gente conseguir cumprir tudo que a gente está fazendo, a gente vai estar atento a essa pessoa, porque ela que é uma filósofa, eu não sei qual é a religião dela, mas vai estar atento a essa pessoa, vai ter tempo até para falar de Deus, vai estar com cabeça para isso, porque quando a gente não administra o nosso tempo, a gente fica com a cabeça cheia, né? E aí vem alguém e a gente já fica estressado. Quando tem muita coisa, não dá aquela atenção devida que deveria dar. E aí essa pessoa, a gente poderia ser a última esperança dessa pessoa, né? Até mesmo dentro da nossa casa. Porque às vezes o mundo lá fora é tão... tem dias que são trabalhosos, né? Difíceis. É engarrafamento, coisas que acontecem no meio do caminho, acidente, você vê a vida assim, se esvaindo. Outro dia mesmo o menino postou que, enfim, no arpador, né, o pessoal, uma violência terrível. Então você não sabe se vai voltar para casa. Então chega em casa e a pessoa ainda não tem aquela atenção devida porque tá atrasada ainda com os afazeres que já deveriam ter feito, né? E aí, normalmente, talvez a gente declare desculpa, não, porque hoje o dia... Mas será que foi mesmo? Porque não adianta a gente mentir pro outro, não é válido. A questão é, adianta mentir para nós mesmos? Pra gente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Se a gente não conseguir ver a verdade diante dos nossos olhos, dificilmente a gente vai conseguir mudar. E a gente precisa, né? Eu coloquei aqui sobre essa questão da verdade, a questão de dizer sim para tudo. Dizer sim para tudo é muitas vezes dizer não para os compromissos que Deus colocou como prioridade, inclusive o tempo com Ele. Então a gente às vezes ou quer agradar as pessoas, não quer desagradar, ou às vezes a gente acha que vai dar conta, mas a gente não pode achar. Porque como eu falei, a gente tem que ter um tempo para descanso. Se você fica muito cansada com muitas coisas, você tem que ter um tempo para você. E aí você tem que falar, pô, se eu colocar mais isso na minha agenda, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou estar ali só no automático? Porque a gente tem que estar presente, no presente. Senão a gente acaba perdendo as coisas preciosas do dia a dia, como foi feito na oração hoje, né? E a gente só está vivendo, e quando vê, o importante passou por nós e a gente nem percebeu. A vida passa muito rápido. E por isso é fundamental gerenciar o tempo, aprender a dizer não. É difícil, principalmente quando a gente quer agradar alguém, quando a pessoa é importante pra gente, nos relacionamentos, no trabalho, também no manejo das tarefas, a gente tem que ter uma prioridade. Vai morrer se eu não fizer isso? Eu preciso descansar, eu preciso parar agora. Vai acontecer algum problema maior? Não vai, então vai descansar, amada. Vai descansar, amanhã é outro dia, cada dia o teu mal, né? Cada dia abaixo do teu mal, como diz a palavra. E aí eu botei aqui, quantas vezes a gente já fez alguma coisa, foi a algum lugar que não queria apenas para agradar alguém e acabou se arrependendo. Viver a vida para agradar alguém, mas e aí, quando você vai viver a vida para agradar você, agradar a Deus? Porque se você tá aqui, é porque você quer se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, a gente vai ter que ter prioridade. É como se um relacionamento. Quando você começa um namoro, um noivado, alguma coisa assim, infelizmente alguma coisa vai ter que ser deixada. Né? Um encontro com os amigos vai ter que levar o relacionamento, o namorado. Quando é com as meninas, você vai falar, ó, tal hora, posso. Você vai conseguir manejar. E com Deus tem que ser a mesma coisa. A gente precisa ver isso, né? Eu coloquei aqui Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado.
O desafio não é ter mais horas, é dar a comunhão com Deus um lugar fixo dentro das horas que já existem. É como se fosse ter que tomar banho, escovar o dente, a gente não tem que acordar e fazer as nossas necessidades, ter que ir no banheiro. Então, é praticamente isso, é colocar isso como se algo que a gente dependesse muito, sabe? Então, sempre lembrar que a consistência vale mais que a duração. Não importa se são apenas 10 minutos, mas se os 10 minutos você tá ali, focada, com atenção, é isso que importa. Você tá tentando, você tá consciente naquilo que você tá lendo, que você tá orando, e principalmente, né, dar os primeiros minutos ao Senhor, muito importante.